E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do Jogo Falado pra vocês, dessa vez sobre o Brasileirão, mais especificamente sobre o Atlético Goianiense, né? O Atlético que tá em uma fase horrível, né? Na temporada, depois de ter passado por uma ótima campanha na Copa do Brasil, chegou nas quartas de final, né? Chegando a abrir 2-0 sobre o Corinthians na ida. Chegou na semifinal da Sul-Americana, também abrindo vantagem sobre o São Paulo por 3-1, né? Acabou sendo eliminado de virada, né, nas duas competições. E agora está na pior fase do ano, né? Quase, não vou dizer quase rebaixado, mas está, porque tem 11 rodadas ainda, mas está lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Tem uma campanha bem ruim mesmo no segundo turno. No campeonato, no geral, são só 5 vitórias, estou com a tabela aqui, 7 empates e 15 derrotas, né? 24 gols marcados, 42 sofridos, é a terceira pior defesa do campeonato. É, então, então. E perdeu pro Inter, né? Perdeu pro Inter segunda-feira por 2-1 em casa. E se afundou ainda mais na vice-lanterna lá com 22 pontos. É, no pós-jogo, né? O presidente Adson Batista estava lá no estádio e recebeu bastantes críticas, né? Da torcida, a torcida culpando ele pela Série B, por uma eventual Série B, né? Uma parece iminente Série B, né? E aí ele reclamou, né, que tinha bastante gratidão no futebol, que ele tirou o Atlético da lama, enfim. E eu queria ir por partes, né? Primeiro que é importante, aliás, ele até completou falando que deveria começar a pensar no ano que vem, né, porque tinha jogadores que já não estavam mais com a cabeça lá. E ele já falou isso muitas vezes, criticou o emocional do time, que ele já criticou isso bastante vezes. Mas eu não acho que ele tá totalmente errado não, né? Queria ir por partes porque realmente o Watson tem um bom trabalho em relação a finanças do Atlético. Ele é um cara que tem grande mérito nisso. O Atlético Goianiense começou esse ano como um dos poucos, talvez até o único, não sei direito agora de cabeça, mas sei do Atlético, que não tinha dívidas a curto prazo, né? Não tinha dívidas para esse ano. As receitas pagavam todas as despesas. Só tinha dívidas a partir do ano que vem, né? Dívidas de longo prazo, que num clube de futebol é absolutamente normal. E se eu não me engano, ainda não chegava nem a 20 milhões, que também é bem pouco. Apesar do Atlético também ser um clube de receita menor, 20 milhões é muito pouco. E realmente ele tem muito mérito nisso. Mas na parte esportiva, ele muitas vezes parece que toma um pouco do protagonismo, fala mais do que deveria, né? Teve casos já dele falar. A primeira vez que ele falou que o emocional do time era ruim, você imagina como o elenco recebe isso. É ruim, bem ruim, em que pesa a importância dele. Quando ele fala também que ele tirou o Atlético da lama, pega até um pouquinho desrespeitoso para a torcida, né? Pelo menos na minha visão. Você escutar isso do seu presidente, tirou da lama, não é assim também, né? Parece que ele se coloca dessa forma um pouquinho acima da instituição, né? Até ele fala que vai voltar o Atlético para a Série A e vai sair, quase que admitindo um possível rebaixamento, né? Mas, enfim, o porquê que eu acho que ele não está totalmente errado? Ele está errado nessa parte do emocional, ele está errado de muitas vezes ele querer chamar mais atenção do que os atletas. Ele falou, até falando, a torcida criticou bastante o lateral direito do Dudu, né? Que começou bem o ano, mas agora tá mal mesmo. Falando para não criticar ele, para jogar ele, Dudu, né? E sim ele criticar ele, Adson. Mas ele ainda fala, o Edson Fernando, que é o lateral reserva, estava melhor e a comissão poderia ter substituído, mas enfim, não está na hora de criticar o Dudu. Quando ele fala isso, ele coloca que o Dudu realmente está mal, o que a gente sabe, né? O pessoal que, principalmente que acompanha mais, sabe que ele está em uma fase técnica realmente ruim. Mas aí você mina ainda mais a confiança do jogador falando isso, vindo do presidente. E também você meio que desmoraliza um pouquinho o trabalho da comissão, né? Se a comissão não tirou é porque tem um motivo. Você pode chegar lá no vestiário e perguntar, né? Ou falar com a comissão até nos treinos, enfim. Mas não vir a público e falar, a comissão errou. Mas enfim, o que eu acho que ele está certo? Que ele realmente poderia começar a pensar, planejar o ano que vem. O rival Goiás, em 2020, fez isso. O Goiás estava num primeiro turno horroroso também no Campeonato Brasileiro, quase rebaixado o Goiás, né? E fez um planejamento antes. O Coritiba também fez isso. O Coritiba até contratou o Gustavo Mourinho, né?
antes do campeonato acabar, já para a Série B. Começou a Série B já com ele e subiu de certa forma tranquila. O Goiás também fez isso, o rival Goiás, e conseguiu melhorar, né, para o ano seguinte, e também subiu, né, bateu na Série B e voltou. E é importante você fazer esse trabalho porque na Série B as receitas caem demais, ele sabe que não vai conseguir manter o plantel atual, tem jogadores se destacando. O próprio Dudu fez um bom ano, ele falou que o Adson falou que foi procurado por 10 times da Série A em relação a ele. Eu não duvido mesmo, que ele fez um bom primeiro turno, principalmente. E lateral direito é uma posição escassa no Brasil. Pode ser que ele não fique. O Shailon fez um bom ano também, até se machucar da última vez, vinha fazendo. O Ayrton também. O Marlon Freitas já tem pré-contrato com o Botafogo, né, se eu não me engano, então não vai ficar. Tem bons nomes que se destacaram e provavelmente irão receber propostas, né? Então você pode já planejar para o ano que vem, questão financeira, questão de rodagem de elenco, ver quem não está sendo utilizado e de repente vai bem, possa ser utilizado para uma eventual Série B. Enfim, tem sentido nisso que ele fala, realmente. Porque é difícil no Brasil os clubes fazerem isso, mas seria também importante, já para adiantar planejamento. Claro que dentro de campo os jogadores têm que jogar, têm que lutar por não cair, óbvio. Está com 22 pontos em 19º o Atlético. O primeiro fora da zona é o Coxa com 28, né? São 5 pontos, né? 6 pontos, aliás, de diferença. Em 2 rodadas vencendo, poderia tirar. É difícil, mas não é impossível. Ainda tem 11 rodadas no campeonato. É que o desempenho do Atlético não leva muito a crer nisso, né? O Atlético, que já está no seu 5º treinador esse ano? Quarto treinador. Começou o ano com o Marcelo Cabo, pediu demissão. Depois foi o Humberto Lousa, ele também foi demitido. O Jorginho depois foi demitido, e agora Eduardo Batista. Então, realmente, não foi um ano bem planejado também, talvez, né? Em que pese essas esses bons avanços nas competições aí, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, que com certeza renderam um bom dinheiro, né? Dos caixas, pros cofres do Atlético, para o caixa ter ficado melhor com esses avanços, né? Mas a falta de elenco talvez tenha prejudicado para a Série A, né? Em que pese também o Adson ter falado que a preferência era sempre se manter na Série A, né? Mas, enfim, acho que ele tem razão em planejar o ano que vem. O elenco pode ser que tenha peças a serem aproveitadas. Uma Série B precisa ser bem planejada hoje. E, mais importante também, foi um ano mal planejado nessa relação, né? Treinador, elenco. Eu acho até que foi longe nas competições, mas no brasileiro não tinha talvez o time para ficar lá embaixo, né? Você olhando a tabela assim, eu vejo pelo menos o Ceará com elenco igual, o Coritiba com elenco igual, o Avaí também tem 28, tá na zona, mas tem 28. Então assim, o Atlético poderia ter competido um pouquinho melhor. Talvez esses avanços tenham sido prejudiciais, né, em relação ao brasileiro, mas aí é questão também de planejamento. Então, mas é isso, fica dentro de campo, precisa lutar, mas fora dele planejar para o ano que vem. Tem razão o Adson nisso. Ele poderia também um pouquinho, talvez tirar os holofotes um pouquinho dele. Eu acho que seria benéfico para o clube, para o elenco, para ele até, né? Para evitar essa chuva de críticas que ele mesmo reclamou que recebeu. Mas enfim, para planejar um 2023 bom, acho que deveria ser pensado agora, seja ele na Série B ou na Série A. Eu vejo como mais provável um rebaixamento, principalmente, como eu falei, pelo desempenho e pontuação, assim como o Juventude também, que já está bem mal, está até pior. Enfim. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, comenta aí o que você acha, dá um like. Você, torcedor do Atlético, o que você espera do Dragão, né, pro ano que vem e para esse final de temporada. E é isso. Valeu!